quarta sessão destas conversas, e uma vez que são organizadas em conjunto entre o Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa e a Galeria Neus, obviamente vou repetir o mesmo que acontece sempre, que é agradecer à Galeria, à Bárbara, enfim, a amabilidade de interagir com o Departamento de Arquitetura da UAL, agradecer aos nossos convidados, que eu não vou apresentar, o arquiteto Pedro Reis, que hoje é moderador, é uma variante na vida dele, porque agora não costuma ser moderador, com os dois Ricardos, o arquiteto Ricardo Carvalho, que eu tenho que tratar bem porque é meu diretor, e o arquiteto Ricardo Gordon, que dispensa apresentações e que eu espero que um dia venha a ser meu colega, além de já ser colega de profissão. E pronto, acho que o último agradecimento, talvez o mais importante de todos, pela presença de todos vós, que estas conversas têm sentido nesta partilha de intimidades com as pessoas que vêm e vá lá, pelo menos hoje passámos da chuva e do frio para o calor e para o sol, talvez um pouco de calor a mais, mas o ar-condicionado ali é muito bom, ventila muito bem a partir da porta e nestas circunstâncias, ajuda a intimidade, não este calor, e nestas circunstâncias, está ali a minha querida Filipa da Ramalhete, que eu também queria fazer uma saudação especial, enfim, neste contexto, não estão aqui para me ouvir, estão para ouvir os nossos convidados, e daria a palavra, não sei por que ordem, mas... Acho que eu não é? Não, Pedro Reis é que comenta a partir de agora. Não, está entregue aos documentos. Faz sentido, começa a publicar. Muito bem. Bom, boa tarde a todos. Vou saltar os agradecimentos, exceto aquele das pessoas que vieram ouvir-nos. É ótimo que a arquitetura tenha esta capacidade de juntar uma sala com pessoas para ouvir arquitetos falar. E o segundo que eu percebi daquilo que eram as ideias da Bárbara, a curadora da galeria, segundo o que eu percebi, iria acontecer aqui uma reflexão alargada sobre a relação entre a arquitetura e a sua capacidade de gerar sentimentos nas pessoas que têm a ver com privacidade, intimidade, recolha, entre outros sentimentos bastante antigos e fundadores da nossa existência. Eu trouxe um conjunto de... Podemos passar? Eu trouxe um conjunto de imagens Vou fazer uma coisa um pouco mais autobiográfica, não é o meu costume, mas acho que com este tema faria um pouco sentido, e vou explicar em que é que eu penso quando tenho que fazer casas para as pessoas que têm coragem de me procurar para elas existirem. Ao contrário de outros arquitetos que passaram aqui, eu não fiz a minha casa, ou a nossa casa, já que eu não vivo sozinho, e por isso vou partilhar convosco projetos que foram feitos para outras pessoas. Mas falarei disso um pouco mais à tarde. Bom, a primeira imagem é uma imagem de uma pintura holandesa. Neste caso não é um Vermeer, mas é um pintor contemporâneo, é o Piet Janssens, que ao longo da sua vida pintou vários quadros de pequena dimensão, como Vermeer, aliás, sobre espaços domésticos em Amsterdão. E o que é muito bonito neste trabalho, ou neste conjunto de trabalhos, é que a arquitetura dificilmente consegue desenhar isto. É muito difícil desenhar uma atmosfera. E é isso que nós vemos aqui. Nós conseguimos ouvir, conseguimos quase cheirar, conseguimos ver uma luz muito particular, até porque as janelas estão altas em relação ao exterior. Também há um lado enigmático sobre o que é que se passa lá fora. E este nível de fragilidade do momento é qualquer coisa que creio que nos interessa a todos, arquitetos e todos os demais, mas aos arquitetos é uma coisa que interessa, mas ao mesmo tempo tem um sabor difícil, que é como é que se desenha uma atmosfera. Vamos passar? E eu partilharia convosco talvez aquelas que foram as obras que fundaram o modo como eu vejo a arquitetura. Quando eu acabei o curso, tive a sorte de poder ir ver sozinho as obras do Luís Barragán na cidade do México, e esta é a imagem da casa que ele construiu para si próprio.
E o que é absolutamente desconcertante nesta obra, que provavelmente alguns de vós aqui presentes conhecerão de a ter visitado, é que a obra só se consegue perceber exatamente com a mesma estratégia da pintura anterior, é que vai muito para além da arquitetura. É muito difícil desenhar esta casa, ou redesenhar esta casa, porque esta casa tira partido de situações completamente inusitadas, como janelas em sítios inesperados, portadas que se partem, janelas que andam a cotas inesperadas também, e depois a escolha criteriosa dos materiais e do mobiliário e das peças que pertenciam ao arquiteto, que têm a ver muitas delas com a cultura vernacular mexicana. Mas tudo isto, posto em conjunto, luz natural, luz artificial, tem uma temperatura que é absolutamente original e, do meu ponto de vista, traduz plenamente aquilo que para mim seria a intimidade como um arquétipo. Passamos? Estou-vos a mostrar alguns espaços da casa menos conhecidos. Esta é a sala de jantar, é o primeiro espaço quando se chega ao átrio da casa. E também aqui é bastante bonito porque tem candeeiros no chão, uma janela mais alta que olha para uma cota específica das árvores, que, como sabem, o Barragan também desenhou o jardim. Podemos passar? Até chegarmos àquela que é provavelmente a imagem mais conhecida desta casa, que é a relação franca com o jardim. Mas para isto acontecer, para este nível de intimidade com o jardim acontecer, é preciso percorrer vários passos e este é quase como uma oferta, um presente, quando se já mergulhou plenamente na intimidade da casa. As pessoas que passam por aquela casa não chegam aqui, só aquelas que chegam realmente, só aquelas que estão realmente com o seu dono é que mergulham nesta maravilhosa conexão com o jardim. Estava a pensar que já lá estive com o Ricardo Gordon e com o Pedro Reis. Passamos. A segunda obra que marcou profundamente aquilo que eu quero ser como arquiteto é uma obra de um artista que atuou como arquiteto em alguns momentos da sua vida, chamava-se Donald Judd, e esta é uma obra que ele construiu em Spring Street, no Soho, em Nova York, em Manhattan, e é basicamente a reconstrução de um edifício de retalho que estava ao abandono, e o Donald Judd comprou o edifício e estratificou verticalmente um programa que tem ateliê, melhor, galeria, ateliê, sala, cozinha e quartos. E o que é que para mim foi fundamental aqui? Eu conheci esta obra pelo Eduardo Souto Moura, numa conferência no início dos anos 90. Foi a primeira vez que eu tomei contacto com a obra do Donald Judd, eu não sabia quem era. E o Eduardo Souto Moura mostrou os trabalhos deste artista exatamente com esta relação entre arte e arquitetura, que eu agora não vou abordar. Depois disso eu fui à procura e comprei um livro que o Donald Judd publicou no início dos anos 90, que se chama Architecture, e que é uma reflexão pessoal sobre os caminhos que esta obra poderia tomar. Ele referia-se a esta obra no sentido bauhausiano. Ele dizia que tudo isto era arte, arquitetura e design mobiliário, e não estava muito interessado em separar as coisas nestes projetos. Depois, nas exposições, nos museus e nas galerias, era outra história. Mas no sítio onde ele vivia, há uma ideia de orquestra entre várias coisas, que são um respeito absoluto pelo edifício original, que eu vi pela primeira vez com o Pedro Reis, e, ao mesmo tempo, a introdução de pequenos momentos de tensão. Não vou aborrecer muito com esta história, mas o Donald Judd experimentou um pavimento diferente por piso e um acabamento de reboco por piso. Portanto, a temperatura dos espaços vai alterando à medida que se vai subindo. Podemos passar? Isto ainda é o mesmo piso e há um momento muito bonito que é uma cozinha que tem uma relação fortíssima com a cultura Amish, com o desenho de mobiliário calvinista, e ao mesmo tempo o artista começa a desenhar peças de mobiliário para os filhos, que depois mais tarde vão ser comercializadas, mas tudo isto convive com uma aparente naturalidade. Parece que foi sempre assim, mas não foi. Foi design, foi monitorizado pelo design, e obviamente muito difícil fazer isto. Passamos? E no último piso há o quarto do casal, do Donald Judd e da mulher, em que talvez seja aquele em que se sente
a posição levada ao limite daquilo que pode ser uma ideia de intimidade. É uma cama colocada num piso inteiro de um edifício, com várias obras de arte, da Anne Flavin, o Klaus Oldenburg e o próprio Donald Judd, ali na peça preta. E o que me interessa muito nesta imagem é a ideia de que a intimidade não tem que ser necessariamente uma alcova. A intimidade pode ser um quarto que tem o tamanho de um piso, com uma cama de inspiração japonesa colocada no centro, e aqui a intimidade queria dizer que não há distinção entre a arte e a vida. Bom, quando eu tive a oportunidade como arquiteto de fazer as minhas primeiras obras, tive a sorte de uma das primeiras ter sido para um casal de artistas. Esta é a casa da Leonor Antunes e do Sérgio Taborda, aqui em Lisboa. É um apartamento pombalino do século XVIII que estava completamente destruído quando a Leonor e o Sérgio compraram. E, portanto, talvez a primeira força que um jovem arquiteto poderá querer imprimir a um projeto é fazer diferente. Mas eu, porque tinha aquilo na memória, aquilo que vos mostrei antes, o que eu quis fazer foi exatamente o contrário. Eu reconstruí a casa como se existisse uma espécie de ausência de desenho. Ou seja, o desenho do que é novo sente-se muito pouco e o desenho foi mais à procura de uma... hoje chamamos de reabilitação, na altura não era uma palavra tão utilizada, isto é um projeto de 2002, hoje chamamos de reabilitação, mas eu diria que é mais a procura de uma atmosfera e do ambiente. Não me parecia interessante impor um desenho que não fosse aquele que a arquitetura pombalina possuía. E gosto especialmente desta fotografia, em que está cheia de coisas, mas há outra coisa que também me interessa muito, que está no Barragan e no Donald Judd, que é uma indeterminação dos espaços. Não sabemos bem se isto é uma sala, se é o ateliê deles, se é o ateliê da Leonor ou do Sérgio, porque as obras de arte também estão um bocadinho por todo lado. Passamos por aqui. Aqui também é uma sala-cozinha, tem um pouco essa indeterminação de que vos falava. O pavimento foi completamente refeito, as carpintarias restauradas. Passamos. E a cozinha foi desenhada como se fosse uma coisa muito mais interessante do que meramente um sítio onde se cozinha, isso já é interessante, mas a casa tentava tirar partido da ideia de qualquer espaço poder ser um lugar de encontro e de reunião. Curiosamente, continua a funcionar assim. Os donos desta casa têm uma apropriação dos espaços muito livre e quando se entra e não se conhece bem os donos da casa, não se percebe bem o que é onde. Passamos? Esta estante foi feita foi a reciclagem de uma escultura da Leonor Antunes, que se chama Do Modo Nenhum em Diante, que é uma frase do Beckett, e que era um pavimento gigantesco e elevado, e nós levantámos a escultura e transformámos-la numa estante. Passamos? Depois, muitos anos depois, eu tive a oportunidade de fazer um projeto para alguém que me estava muito próximo, familiarmente, e o primeiro desenho que eu fiz quando fui ver o sítio foi este. Era uma possibilidade de projeto impressionante. É um projeto de 11 metros quadrados, só que tem uma relação com uma sequência de quarteirões aqui em Lisboa, no bairro da Estrela, uma relação muito interessante de longa distância visual de um lado e uma relação com o espaço público direta, porque há um vazio entre edifícios e, portanto, o desenho de cadastro era tão bonito que eu fiz este desenho e pensei, o projeto não pode sair disto. E depois tentei dar a atmosfera que eu vi no Barragan. E a atmosfera, para mim, tem um pouco a ver com a temperatura, como eu disse antes, dos materiais. Eu utilizei um material japonês no pavimento, uma espécie de tatami. As madeiras que têm esta relação incrível com a luz, porque absorvem o calor, e aço pintado de branco, e a relação de proporção é como o desenho que viram antes. Uma janela pequena tem uma vista de longa distância, uma janela enorme que é projetante, é uma parede que projeta, tem uma vista de curta distância. Passamos? Portanto, vista do espaço intersticial, um pouco assim. O programa é uma sala de jantar. Passamos?
e quando é vista de fora percebe-se o que eu estava a dizer há pouco, ou seja, a intimidade não tem que ser necessariamente um espaço de clausura de alcova. A intimidade pode ser exposta, como é este projeto, mas ainda que tenha um nível de exposição grande, a sua temperatura, do meu ponto de vista, permite essa intimidade. Quando a luz incide mais diretamente, fica mais branco. Passamos. E esta é a vista interior. Bom, 12 metros quadrados, saltamos para 5.000 e aqui abordou-se um outro tema, é como é que se desenha o espaço de pessoas que nós não conhecemos. É um edifício que nós acabamos agora, melhor, estamos a acabar agora, e são 37 apartamentos, lofts, enfim, o que for, e nós não sabemos quem é que vai morar nestas casas. E, portanto, aquilo que tentámos fazer, eu não vou explicar o projeto em profundidade, aquilo que tentámos fazer foi a máxima variação tipológica, casas sempre diferentes, alinhadas com promadas verticais, mas que vão variando um pouco em todos os sentidos, dimensão, pé direito e a própria tipologia. A única coisa verdadeiramente, talvez que eu queira referir verdadeiramente diferente, é que temos um pátio que é novo, e este edifício já existia, foi inicialmente uma fábrica, e este pátio permite que algumas das casas sejam casas-pátio. O edifício neste momento está nesta condição, ou seja, foi reabilitado, mas também foi alterado. Passamos. Tem uma montagem de uma peça nova que pousa sobre o edifício original, mas tem material diferente, é todo em aço pintado de branco, numa espécie de afirmação de leveza por contraponto à gravidade do edifício original, que é do início do século XX. E lá dentro, as casas permitem este tipo de atmosfera. Algumas delas têm pés direitos muito generosos, de 4 metros ou 4,20 metros, e ao mesmo tempo o que eu queria que acontecesse era que a dita temperatura que eu já referi hoje nos projetos que eu admiro e que vi, conseguisse ser captada naquilo que podemos dizer que é uma arquitetura genérica, não é? Porque é de repetição. Sabes? A estrutura original do edifício foi mantida, portanto o betão perturba algumas dessas casas, mas nós gostamos bastante dessa interferência. Passamos? Há também relações ergonómicas que experimentámos, como janelas baixas. A cultura britânica, por exemplo, experimenta muito isto. Em Nova Iorque também há. A ideia de que a janela não tem que estar necessariamente numa altura regulamentar. Depois, para isso, é preciso alguns truques para resolver. Mas, no geral, são casas que teriam que ser capazes de responder a pessoas completamente diferentes. E isso é aquilo que motiva, creio eu, um arquiteto que tem que fazer a habitação coletiva. Passamos? Portanto, estou-vos a mostrar sempre variações de casas diferentes, com atmosferas diferentes, janelas diferentes, luzes a entrar diferentes. Passamos? Até há, enfim, as casas de topo têm esta relação franca com a cidade e com o rio, e com o edifício dos Ares Mateus, e isto é o único render, porque as casas pátio ainda não estão completamente prontas, mas a ideia das casas pátio é que tenham uma relação com o jardim. O jardim está a ser desenhado pelo Ateliê Global, pelo Inês Norton e pelo João Gomes da Silva, e a ideia é que estas casas tenham essa relação com a rua e com este jardim interior. Passamos? Na cobertura, há também uma ideia de intimidade. Este é o pátio visto da cobertura, sabes? Mas depois há este espaço que está novinho, acabei de construir talvez há 2 ou 3 dias, ainda tem esta poeira branca do assentamento do tijolo maciço, mas a ideia, aquilo em que eu pensei foi, este edifício tem uma exposição visual enorme da colina, obviamente, isso é, enfim, é o DNA de Lisboa, mas o que eu pensei que seria muito estranho que a temperatura deste espaço fosse diferente da temperatura dominante em Lisboa, ou seja, que é uma temperatura cerâmica. E então pensei que se utilizássemos o tijolo maciço, a temperatura dominante se manteria e ao mesmo tempo há uma sala coletiva com céu.
este espaço é de todos os que moram no edifício. Pensamos? Bom, e por último, não sei se me estou a alongar demasiado, vou-vos falar do projeto que está aqui em exposição, que é um loft que também é acabado de construir. Na verdade eu não tenho fotografias finais, vou-vos mostrar fotografias de obra. Os nossos clientes já se mudaram, mas nós ainda não conseguimos fotografar. É uma casa para um jovem casal, aqui em Lisboa, muito próximo do Jardim Botânico. E quando o nosso cliente nos levou a este sítio e me perguntou: Ricardo, o que é que achas? Achas que isto dá uma casa? Bom, eu olhei e pensei, podemos dar o nosso melhor, mas não era obviamente uma casa. Tinha um lado muito interessante, é a generosidade da área. É uma casa de 340 metros quadrados, não é pequena. Tem um lado difícil, que é uma casa que se relaciona exclusivamente consigo própria. Embora tenha uma relação com a rua, ela é pontual, tem uma relação, deste lado já vamos ver, com luz natural. E eu pensei, como é que se transforma um espaço que tem este lado de garagem num espaço de intimidade para um casal sem filhos? Bom, o desenho é bastante estranho, mas à medida que eu vou falando dele gosto mais. No início, quando este desenho apareceu no outro dia, eu pensei, esta planta é mesmo feia. Mas vou explicar, ainda assim. Criámos um filtro de entrada, entra-se diretamente da rua, e a ideia era não perder nunca a presença da luz natural. Os nossos clientes gostam bastante de cozinhar e desenhámos uma ilha, cozinha-ilha, na verdade são 2 balcões. Isto é bastante maior do que parece aqui neste desenho. Estamos a falar de uma mesa, esta mesa senta 16 pessoas. E ao tornar este espaço o coração do projeto, tudo o resto foi libertar o espaço, já vamos ver nas fotografias, libertar o espaço de uma espécie de rarefação desta ideia de loft. Eu não gosto muito destes termos, loft e isto e aquilo, mas aqui de facto é o que é. Isto é um espaço de armazém, meio garagem, e a ideia é ser uma casa. A ideia era também não haver corredores e, portanto, os espaços ganham uma certa ambiguidade. Tirando o quarto, que tem uma generosidade diária e, por pedido dos nossos clientes, em vez de ter um duche, tem uma sala de banho, que eu já vou mostrar, que é um espaço de intimidade bastante bonito. Passamos? Portanto, a condição é esta. Como veem, nós ainda tentámos que o pátio fosse um pátio de chuva, mas como temos um desnível de cota, embora aqui não se perceba, bastante grande em relação à rua, era muito difícil conseguir bombar a água para ser atirada fora e, portanto, acabámos por fazer uma coisa mais londrina, mais britânica, que foi um pátio coberto. E de resto a casa resume-se a esta ideia de absoluta introspeção a partir de uma certa atmosfera. Passamos? Aqui ainda não se percebe a mesa está aqui, mas a ideia é o coração da casa procura esta atmosfera, ou seja, é uma peça que tem aço pintado branco como o edifício interior, mas aqui em balcão, e encontramos esta ideia de que espelhos, a cozinha tem um espelho, bronze, dão uma atmosfera completamente diferente a isto, e os cachimos são os cachimos especiais, muito bonitos, são artesanais, foram desenhados por nós. Foram, na verdade, desenhados pelo Bruno Gaspar, que não está aqui, embora já vi aqui pessoas do outro dia. E a ideia é que, tal como nas imagens que eu mostrei anteriormente, mais do que desenhar uma tipologia, são os materiais que vão aparecendo no espaço e que vão dando uma temperatura a esta arquitetura. Passamos? Isto teremos que imaginar com plantas. Como no primeiro projeto que eu vos mostrei, há uma indeterminação dos espaços. Passamos? Aqui há uma ideia de falsa claraboia, falta aqui um degrau. E mesmo estes espaços são espaços que têm um valor que podem ser usados, por exemplo, em festas ou mesmo terem uma secretária. Os nossos clientes têm algumas obras de arte bastante bonitas e grandes, de arte contemporânea, e este espaço também foi um pouco pensado para isso. Passamos? Esta sequência que na planta parecia uma coisa estranha, mas quando se está lá percebe-se bem a ideia do abrir e fechar sem ser um corredor.
a ideia da relação com o pátio e com estas caixilharias que dão a dita temperatura, e a ideia da sala de banho, que não é simplesmente uma casa de banho, é grande e ainda se vê aqui com a máquina, e é um sítio que nasceu, creio eu, como todos os projetos, numa partilha de intimidade com os clientes. Passamos? E embora seja tudo branco, tirando a nova laje de betão no pavimento e estes materiais que eu descrevi, eu gosto de pensar que a temperatura destes materiais todos atua um bocadinho contra essa ideia de maquete, que às vezes as coisas que os arquitetos fazem e eu incluído tenho. Pensamos? E isto ainda é uma fotografia de obra de uma zona da sala, é uma das últimas imagens, em que eu desenhei esta peça porque o nosso cliente tem um giradiscos lindíssimo e tem imensos vinis, e a coisa bonita de ser arquiteto e de poder trabalhar com os clientes com esta relação de proximidade é que às tantas estamos a desenhar um sítio onde eles vão pôr os discos e vão ouvir música. Passamos? E muito obrigado. Agora, antes se calhar de abrir a conversa, acho que tu queres apresentar agora. Não. Não sei, eu se calhar, eu acho que era, assim como temos as imagens e os curtos de Ricardo frescos, se tivesse alguns comentários que quisessem fazer aos projetos, sobretudo na ótica que quiserem, mas na ótica de tentar encontrar aqui um esforço sobre a atividade, é ótimo. Portanto, se alguém tiver alguma coisa, questões para pôr neste momento, acho que a sala é suficientemente pequena para nós conseguirmos. Eu não sei se querem, mas há aqui imenso espaço. Se preferirem vir por aqui, eu acho que agora é um bom momento de... Diz? Ninguém tem nada a dizer, então acho que vamos passar a ouvir o Ricardo, o Ricardo recorda, e no fim esperamos ter comentários. E abrir a conversa. Bem, boa tarde a todos. A primeira coisa que queria dizer é que tinha muita vontade de ficar sentado e conversar, em vez de pôr em pé para mostrar os slides, só por uma razão muito simples, é porque de facto estou muito entusiasmado com esta ideia de... Acho que isto bate tudo certo aqui, quer dizer, a ideia das conversas de intimidade neste ambiente, neste contexto, desta galeria, esta possibilidade para já, a galeria que já de si nos acolhe a todos numa condição de grande intimidade, porque escolheu um sítio na cidade muito único, porque se dedica exclusivamente a este tema que nos é tão querido, que é a arquitetura, é caso único, não há outro, em Lisboa, e portanto há aqui já logo à partida uma condição muito extraordinária para que nós possamos encontrar-nos ao fim de tarde e falar um bocadinho da intimidade, conversas de intimidade, e é óbvio que somos arquitetos, alguns somos estudantes de arquitetura, mas claro que somos pessoas a ser arquitetos e portanto também não tenho a certeza que precisemos absolutamente de falar, ou possamos sequer falar da intimidade na arquitetura sem falar de intimidade em geral, entre nós e aquilo que são os nossos sentimentos, o que temos dentro de nós e o que trazemos dentro de nós. E acho que isso é uma das coisas mais importantes para emprestar. A arquitetura é uma condição de franqueza entre aquilo que nós experimentamos, sentimos e aquilo que depois vimos a aplicar no nosso trabalho. E, portanto, eu cada vez acredito mais nisto, quer dizer, e pedir aos alunos para abrirem a mochila que trazem às costas e usarem e abusarem da matéria-prima que é a experiência da vida, as memórias das coisas boas e usá-las com muita intensidade. Aliás, a propósito disto, há uma outra coisa que todos nós reconhecemos, que é a arquitetura como equação subjetiva. É muito engraçado pensarmos, por exemplo, quando estamos a arrancar com um trabalho que, entretanto, é um concurso, é um projeto feito por nós todos, somos aqui hoje 80, começávamos agora, o programa era entregue, é o mesmo para todos, o lugar é aquele ali. Então, porquê é que as 80 respostas vão ser todas diferentes? O programa é o mesmo.
o lugar é o mesmo. Como é que isto acontece? É que, na verdade, o lugar não é o mesmo. É o lugar olhado, apreciado, sentido, experimentado por mim, diferente do que é por ti. E com o programa, a mesma coisa, o quarto de dormir. Mas qual? A memória que eu tenho do quarto da minha avó, onde eu dormia à tarde, depois do almoço, onde eu fui feliz naquele hotel com a minha amante. Quer dizer, portanto, é essa bagagem. Nós, arquitetos, e não quero com isto tirar disciplinaridade erudita à arquitetura. Quero dizer que, a par da disciplina e da disciplinaridade erudita, existe uma componente, que é uma matéria-prima indispensável ao nosso trabalho de arquitetos, que é, efetivamente, a nossa mochila. E dito isto, eu sinto que para mim foi sempre mais ou menos evidente que fazer arquitetura, por um lado, era um trabalho em continuidade, nunca tive uma grande ânsia de romper com aquilo que ia conhecendo e que os lugares que me iam sendo referenciais e onde me sentia bem, e ao mesmo tempo mais ou menos acreditei sempre que este tema da memória e da mochila podia ser experimentado. Mas eu acho que o que nos traz aqui, e esta ideia da construção da intimidade, é de facto um tema que não existe só. Ninguém pode produzir o espaço da intimidade se não sentir essa própria intimidade dentro de si. Se não a souber buscar, se não a souber identificar. E por isso, às vezes, as coisas mais onde nós sentimos menos intimidade, porventura podem haver pessoas que têm menos intimidade para emprestar, ou uma arte ou uma condição menos disponível para poder partilhar. Esta imagem, eu não trouxe grandes imagens de projeto, trouxe só 2 ou 3 imagens, mas esta imagem é uma imagem que eu já fiz, já levei para uma quantidade de conferências e de conversas. É um espaço, a história desta imagem é muito bonita, é a casa da avó de um colaborador meu lá do escritório, no Alentejo, que foi ao Alentejo passar o fim de semana, e depois nós fazemos, às vezes, mostramos, fui ao Alentejo, trouxe, mostra lá, olhando na cá ver a casa da minha avó, e eu quando vi esta imagem fiquei completamente arrepiado, porque acho que ela condensa em si toda a intimidade, toda a densidade da intimidade, quer dizer, não preciso conhecer a senhora, nem as avós e os avós que passaram por lá, mas quer dizer, de repente, enche a alma, mas só enche a alma se um tipo de facto estiver predisposto a que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais, eu acho que este caminho, agora podíamos nos perguntar, mas é possível produzir o lugar da intimidade ou só o identificamos e só o reconhecemos? Não, somos arquitetos, é possível produzir o lugar da intimidade, claro que é possível. É possível produzi-lo e encerrá-lo? Bom, isso aí também é possível, mas já é menos interessante, porque nós sabemos que nós passamos e a arquitetura fica. E, portanto, as coisas são sempre a sobreposição do tempo e das coisas que vão acontecendo. O Barragan deixou lá uma alma dentro daquela casa, porque eram as coisas dele, porque está lá vivo ainda agora, quer dizer, não é só aquela arquitetura, a arquitetura, os livros, o crucifixo, isso, eu não posso ir pôr o crucifixo em casa do meu cliente, quer dizer, passa mais Agora, posso de facto, a partir de determinados quase símbolos, momentos, coisas muito pontuais, às vezes pequenos nadas, mas que voltam a contar a história dessa mesma intimidade. É óbvio que a ideia, já hoje falou aqui, o Ricardo já mostrou lugares muito bonitos, aliás, não é por acaso que a sala de refeições, a cozinha, os lugares onde partilhamos também são muitos lugares de intimidade. A intimidade
muitas vezes vem associada, de facto, ao estarmos juntos e não, ao contrário, ao estarmos isolados. Há sempre aqui umas memórias e umas referências da possibilidade de facto, por estarmos juntos, partilhamos a intimidade de uma maneira diferente. E depois lembrei-me de uma coisa muito bonita, que quando eu conheci o Pedro Cabrita Reis, e quando conheci, antes, aliás, quando conheci o Pedro Cabrita Reis e quando conheci o trabalho do Pedro Cabrita Reis, era esta altura que alguns de vocês que aqui estão se recordam, outros sabem disso. Ele fazia muitos trabalhos em gesso, muito metafóricos, e havia esta peça que se chamava A Casa do Esquecimento, e que era uma peça que eu sempre gostei imenso, que sempre me impressionou. E um dia descobri, talvez aquilo que eu já lhe disse a ele muitas vezes, o livro que eu gosto mais do trabalho dele é o primeiro, editado pela Fundação Gulbenkian, que tem só uma imagem de um lado e um texto do outro lado. E esta Casa do Esquecimento, que aqui é, mais uma vez, a metáfora do estar junto à lareira, vê-se ali uma espécie de lareira com um pequeno jarro de azeite, depois vem acompanhada de um pequeno texto. E podes passar, e eu ia tentar ler-vos esse texto, mas não sei se não vejo nem nada. Mas que diz assim: através do ato de contar histórias e de relembrar coisas que ocorreram no passado, opera-se uma dualidade perversa. Por um lado, julgamos estar a reviver fragmentos da realidade que experimentámos noutro local e noutro tempo. Por outro, o que é que diz aqui? Desculpa. Temos consciência dessa impossibilidade de verdade, pelo facto de que não estamos realmente a experimentar novamente o mesmo, mas antes a produzir um modelo ficcional de algo cujo sentido já se encontra deslocado para um plano simbólico. Estamos, de facto, a produzir um esquecimento metódico e sistemático, e aquilo que lembramos é tão só o que esquecemos como ato. Em torno do fogo e da luz dele emanada, os homens sempre se juntaram para, através das histórias contadas ou das memórias recuperadas, esquecer. Eu acho esta coisa absolutamente poética, porque volta a pegar no tema da nossa memória e da maneira como se trabalha a memória, como a memória ou seja, como a memória é já outra coisa, embora ainda sirva para emprestar muita informação ao próprio projeto. Podes passar. Depois também não tive coragem de, como isto é tão íntimo hoje aqui, como isto hoje passa-se aqui, é há 25 anos atrás. Mas de facto, para partilhar convosco a minha intimidade, eu trouxe esta imagem, mas não é só para vos mostrar a minha figura junto do mestre, é também porque é daqui, ou é a partir daqui, ou desde então, aconteceram muitas coisas, e ao Paulo Mendes da Rocha, naturalmente, devo muito, e principalmente uma oportunidade de ter partilhado com ele uma visão sobre o mundo, e que posso contar a história desta imagem concretamente, que é praticamente na altura em que nos conhecemos, em que estamos a conversar sobre um projeto, e a certa altura ele diz: bem, pá, vamos fazer ali ao Pandouro. O Pandouro era um café que já não há em São Paulo, todo envidraçado sobre uma avenida, e então eu sentei-me, ele disse: não, senta-te aqui, e que era para ficar virado para fora e para ver a cidade a passar através das vidraças, e depois tomámos uns whiskies, conversámos, conhecemos, falámos de várias coisas, de música, etc. Bom, mas falámos também da intimidade, e falámos de uma intimidade que muitas vezes nós não associamos diretamente à intimidade da arquitetura, que é a intimidade do espaço público da cidade. Descobrir na cidade um momento em que então eu estou numa condição de intimidade profunda. E há muita gente que já escreveu sobre esse tema da a casa ser a cidade e a cidade ser a casa.
depois acaba com o Vila Nova Artigas, um texto lindíssimo sobre essa. Podes passar? Esta é a única imagem que eu trago de um projeto que nós fizemos e que não foi construído, mas que era uma pequena, era um acrescento de um edifício universitário em Mendrisio, na Suíça, entre um bairro habitacional de vilas, de casas unifamiliares pequenas, que está aqui à nossa direita, e à esquerda a subida para o centro da Académia, onde agora até está o Teatro da Arquitetura feito pelo Mário Bota. Mas a razão pela qual eu trouxe esta imagem é precisamente porque sinto que de algum modo está aqui uma espécie de intimidade no espaço público. Um edifício que procura a transição entre as várias escalas da cidade, pegar na pequena escala das vias onde estão as vivendas, transitar sobre a parte alta, no próprio movimento em que vai crescendo, vai ganhando a transição entre ser mais doméstico e ser mais público. Enfim, acho que faz-nos pensar muito, e faz-me a mim, interessa muito a mim, a intimidade do espaço público. Pode pensar. E essa intimidade do espaço público e esses momentos de filtração e esses momentos de transição em que nós também, a intimidade também está muito nesta dança que é entre de facto cumprir-se às vezes formalmente e mais publicamente e ao mesmo tempo recatar-se. E, portanto, este momento, esta hierarquia, este instante onde abandonamos uma coisa mais formal e mais pública e passamos a entrar dentro de um espaço de intimidade, parece-me que é outra coisa que nós praticamos e praticamos de uma forma ativa. Podes passar? Em Valência, anterior. Este é um outro espaço, este espaço encontrei-o, isto é Velha Goa, há 15 dias atrás, e de repente fui entrando e a certa altura estava este cavalheiro a almoçar, dentro um sol imenso lá fora, e este sabor deste espaço, claro que o espaço já oferece. O espaço já empresta a intimidade, a condição de filtração do próprio clima, da luz, mas quer dizer, são tudo coisas, aqui sim, está feito, foi feito, o que se vê mais é arquitetura, não há dúvida sobre isso, o senhor pode sair e a intimidade está lá toda, mas mas quer dizer, nada disto são composições complexas e normalmente estas composições, quanto mais íntimas são, mais complexas se revelam. Parecem simples, mas de simples não têm nada. Podes pensar. Ou uma coisa tão simples como ir na rua à noite e de repente sentir intimidade. E portanto o espaço público, no fundo, é para podermos agora conversar sobre, de facto, quanto é que da intimidade está dentro de nós e depois como é que essa consciência pode passar a ser disciplinada. Podes passar. Isto é uma brincadeira para acabar esta apresentação, para que seguimos a nossa conversa, mas são as nossas férias em conjunto, um grupo de amigos. Arquiteto Ricardo Carvalho em primeiro plano, Ricardo Gordon lá mais atrás e uns quantos outros amigos. Num espaço absolutamente de intimidade, que é um nada que é tudo. Eu não tenho esta fotografia. Muito obrigado. Muito bem, então vamos começar a conversa. Continuar a conversa e eu gostava de ter as vossas questões, sentir-se completamente à vontade para usar esta oportunidade para
clarificar, tirar dúvidas e aprendermos todos um bocado mais. Há questões? Ninguém. Está toda a gente com timidez. Timidez. Eu estava a ouvir esta, de facto, lembrando nesta nossa viagem ao México, a ver o Barragán, já conheci, o Ricardo. Tinhas vindo lá? Eu, a primeira vez que fui lá, foi com o Ricardo Carvalho. E lembro-me exatamente desta casa que o Ricardo estava a descrever, o Ricardo Carvalho, e lembrar-me do quão especial era aquele espaço, exatamente porque eu estava a encenar a vida. Era uma encenação sobre a intimidade. E nós íamos descobrir que aquela casa, de facto, era feita para o Barragán, quer dizer, era uma casa desenhada para ele, e nós percebíamos perfeitamente que aquilo era, que o cotidiano era o centro de toda a composição e da construção dos espaços, a encenação da vida. E eu acho que este ponto de partida, de facto, faz-nos pensar bastante como é que reforçar esta ideia que, de facto, nós estamos a desenhar a vida no interior destes espaços. Lembrar, ao mesmo tempo, eu estava a relacionar isto com outras casas que visitei, como a Casa da Cascata dos Frank Lloyd Wright, e por contraste a Farnsworth, que são dois mundos completamente diferentes, são antíteses naquilo que é o desenho da intimidade, o que é o desenho da encenação da vida, e de facto, mas há uma coisa que elas têm em comum, que é uma escala absolutamente relacionada com a escala humana. E este facto acho que é transversal em todos os grandes edifícios, sobretudo aqueles em que nós queremos construir este espaço íntimo para a vida. E eu acho que isto tem muito a ver com outras coisas que estávamos aqui a falar, que tem a ver com o desenho. Acho que o desenho, nós obviamente, que o Ricardo estava a referir, e os Ricardos, desta ideia de nós construirmos a nossa bagagem e trazermos a nossa bagagem e trazermos essa bagagem quando nós estamos a pensar sobre a arquitetura, sobre o espaço, sobre a vida e como ela é absolutamente fundamental para nos diferenciar e diferenciar aquilo que fazemos, mas eu gostava que vocês falassem um bocadinho sobre o que é, quando nós estamos a desenhar, ou neste caso quando vocês estão a desenhar, qual é que é o peso, como é que estas referências se revelam no desenho? Porque eu acho que era uma coisa interessante para nós tentarmos perceber aqui. Isto tem muito a ver com o processo de desenho. Bom, eu tentei abordar isso, não é? Eu acho que é uma dificuldade querer ir atrás de uma memória. Por outro lado, não vejo outra maneira de fazer arquitetura. E eu creio que terá sido ou o arquiteto Álvaro Siza ou o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, não me lembro, mas um deles terá dito que dificilmente algum arquiteto consegue fazer arquitetura de que não se lembre. E o Ricardo McGorman abordou exatamente esta ideia com o texto que leu, da ideia de é preciso termos a memória, saber esquecer para ela voltar. É bonito a ideia. Não creio que seja possível fazer arquitetura sem termos essa memória dos vários espaços. Eu partilhei, enfim, dois autores, um arquiteto e um artista, que para mim foram fundacionais. Eu, sendo português, tendo viajado relativamente pouco até meio da faculdade, e portanto, encontrei nestes dois exemplos, curiosamente convosco, até o Donald já viu contigo a primeira vez, Pedro, em Nova Iorque. A primeira vez que eu fui a Nova Iorque, o Pedro vivia lá, e encontrei longe da minha cultura coisas que falavam de mim, como arquiteto, que provavelmente aqui eu não tinha encontrado de uma forma tão plena. E eu creio que isso é talvez um dos grandes valores da arquitetura, é exatamente a ideia de que a nossa mochila é realmente grande e colhe muita coisa. Também por isso, voltando aqui ao início, acho que é muito difícil ambicionar fazer arquitetura sem essa experiência. Em relação ao desenho, o desenho terá que seguir essa intuição. Se o desenho for só o desenho, como eu dizia há pouco, arriscamos-nos a fazer umas lindíssimas maquetes, que obviamente serão suportes de vida, serão uma condição de vida, mas aquilo que me fascina mais como arquiteto, sobretudo hoje, que já tenho 40 e muitos anos, é exatamente aquilo que tentei exprimir aqui, que é a arquitetura como uma possibilidade de temperatura, de um espaço nos dizer quando nós o vivemos
que ali somos bem-vindos. E isso não tem nada a ver com a intimidade de um espaço fechado ou aberto, pode ser uma coisa ou outra, por isso é que eu mostrei os espaços fechados e os espaços abertos. O quarto do Donald Judd em Spring Street é gigante e absolutamente íntimo. E é muito bonito pensarmos... Exposto. É muito bonito pensarmos como é que nós desenhamos um quarto que tem 140 metros quadrados e ele é íntimo. Ricardo. Eu estou de acordo, eu penso que o que acontece é que nós, consoante a equação que se nos é posta, umas vezes mais conscientemente, outras menos, colhemos do que já trazemos, mas também da investigação que fazemos disciplinar sobre os temas que nos interessam. Portanto, não é... Volto a dizer, eu acho que este balanço é muito importante, em cada equação, em cada projeto, em cada momento, perceber quanto é que sai, quanto é que tu trazes, como diz o Ricardo, não podes fazer o que não conheces, mas podes estudar para aquele caso concreto e acrescentar valor através do estudo disciplinar formal. Aliás, hoje estamos aqui para falar de intimidade, mas podíamos estar aqui e ter dado um outro tema, como a matéria, ou o conforto, ou a textura, ou o ornamento. Quer dizer, há aqui uma série de temas que todos eles concorrem, ou a tectónica. Portanto, agora, esta síntese mais ou menos clara, que eu acho que nenhum de nós dispensa, principalmente quando está a falar da ideia da casa. A casa continua a ser um tema fundacional na disciplina, quer dizer, nós vemos pessoas que constroem milhares de metros quadrados e que regressam sempre à casa, porque a casa de facto condensa tudo. Condensador da vida. Exatamente, e portanto aí vê-se e experimenta-se de facto os valores em que tu acreditas. Eu estava a ver aquela imagem que tu mostraste de Lisboa, em que de facto eu conheço vários espaços naqueles em que existem estes espaços de transição entre aquilo que é o espaço interior e o espaço exterior, sobretudo destes países tropicais, onde é bom estar cá fora, onde se vive cá fora. Isso fez-me lembrar ou seja, reforçar a ideia de que, de facto, o que distingue muita da arquitetura que se faz por todo o mundo é também a forma como se organiza a vida e se desenha a intimidade. Porque se hoje em dia as referências são cada vez mais cruzadas, não é? Hoje nós temos imensas referências de todo lado, não é? E viajamos e introduzimos e incorporamos todas essas referências no projeto, ou que nós tentamos fazer, mas de facto são essas diferenças que continuam a distinguir o que é a arquitetura do Japão, por exemplo, da arquitetura europeia ou da América do Sul. Eu lembro quando vimos de ver, eu estava a estudar ainda, a estudar imenso, estar apaixonado por uma casa do Barragán que tinha um pátio no meio, não lembro como é que se chama a casa, mas tinha um pátio no meio e duas divisões, e era uma casa que todas nós achávamos, eu pelo menos achava fascinante, e obviamente muita gente achava fascinante, mas obviamente que aquela casa é uma casa impossível na Europa. E portanto estamos aqui a discutir uma questão de desenho, uma ideia de intimidade que não é reproduzível noutros contextos. Portanto, a ideia da cultura, das diferenças culturais, está absolutamente ligada à forma como se vive e à forma como se faz a arquitetura. E o Rui Mendes tentou mais tarde fazer uma casa muito inspirada nisso, não sei como é que corre, como é que se vive lá, mas seguramente que esta ideia da intimidade é central nesse aspecto. Obviamente, como todos os outros elementos que estamos a falar, como são os materiais. Sim, mas a cultura do lugar e o clima, tu já falaste da cultura do lugar, mas também se fala do clima. Não há dúvida que, por exemplo, o Fernando Távora falava muito dessa questão do espaço de permeio, portanto, estar entre estar dentro e estar fora, tudo quão espartilhado pode ser ou quão alargado pode ser. E eu
Eu, por exemplo, esse tema senti-o muito por perto quando ganhei o concurso para a residência da Embaixada de Portugal em Brasília e que de repente percebi que podia estar a trabalhar com lógicas de permeabilidade à intempérie, ao clima, etc., que eram impensáveis aqui na Europa, quer dizer, depois chegas à Índia e porventura então o filtro pode ser quase a ausência dele próprio. Mas depois podem-se sobrepor outras temáticas, como a cultura do lugar em que a pessoa não pode ser vista, ou então o Norte da África. Quer dizer, portanto, mas todas essas coisas são os ingredientes com que nós trabalhamos, todos, quando então confrontados com aquela equação naquele dia. Sim, esta última imagem que o Ricardo Lacorda mostrou é um espaço não erudito, ou seja, não sabemos muito bem quem é que o fez, mas a primeira vez que o vimos juntos, a nossa conversa foi sobre medi-lo, porque era inusitado, é belo, confortável, absolutamente singular, contudo não foi produzido por arquitetos. E fizemos-lo em conjunto, tinha uma tijoleira meio desfeita, lindíssima, tem um murete, uma cobertura, como viram, feita com canas, tema ali, que aliás o Ricardo já tinha pegado num outro projeto no Algarve, e há esta coisa bonita que os arquitetos ainda têm, que é reconhecer que fora da nossa disciplina ainda se produz muita coisa que é importante para a nossa disciplina. E eu estou a dizer isto porque vivemos num tempo em que a especialização a todos os níveis, disciplinar, tecnológico, por aí fora, é tão grande que há quase uma ideia de soberba sobre uma ideia de sistema infalível, de medidas, de sistemas de abertura e fechamento, de assombramento. E eu creio que isso é tudo uma falácia, porque muitas vezes deparamos-nos com um espaço que no final do dia é o oposto, e ele é muito mais eficaz sob todos os pontos de vista e atua muito melhor nesta condição de vida. E eu creio que aqui em Portugal, a arquitetura portuguesa, se é que isto existe, se é que podemos referir-nos assim à arquitetura feita em Portugal, foi sempre conhecer um balanço muito interessante entre aquilo que o território nos oferece, sendo ou não produzido por arquitetos, e obras celebradas por todos. Noutros países, isso poderá ser mais difícil, por exemplo, no Médio Oriente ou nas cidades emergentes asiáticas, onde há uma enorme homogeneidade naquilo que são as práticas culturais traduzidas em construção. Eu acho, e como temos aqui, apesar de tudo, alguns estudantes ou muitos estudantes, eu acho que é interessante esta ideia da mochila poder abarcar coisas muito diferentes e poder abarcar coisas com um nível de fragilidade que a cultura em que nós vivemos muitas vezes as ignora, não é? As ignora completamente, e eu creio que seremos muito mais interessantes como cidadãos e arquitetos se conseguirmos introduzir essa fragilidade nos nossos trabalhos, que foi um pouco isso que eu tentei dizer aqui, com a ideia de temperatura. Temperatura não vem em nenhum programa de computador. Muito... Tentam. Não vem, é impossível. Quando nós fizemos o MUD, com maravilhosos engenheiros, que partilho também com o Ricardo e contigo, os programas de simulação de luz artificial diziam: não faças isto, isso vai ser uma gruta. E eu dizia: faça isso, senhor, porque a minha intuição diz-me que não é por aí. Pronto, saiu-me bem, podia ter saído mal. Mas creio que a propósito daquilo que nós podemos fazer como arquitetos e da intimidade, creio que se trabalharmos com uma exposição à fragilidade, creio que os resultados serão melhores. E se eu tivesse que falar do trabalho do Ricardo, que ele hoje não mostrou, esse trabalho tem esse lado. Ele é muito possante, como o seu autor, mas ao mesmo tempo é de uma fragilidade absoluta no modo depois como os vários espaços se constroem. Um dia que vejam uma casa feita pelo Ricardo, perceberão melhor isto, porque com as fotografias é mais difícil. Portanto, eu diria que, no fundo, é uma mensagem contra a ideia das certezas e do papel da tecnologia. Ouvimos os nossos amigos. Ouvimos? Abraços no ar, felizmente. Tenho uma curiosidade. Se vocês amanhã pudessem acordar e visitar uma casa para acrescentar à vossa mochila, visitar ou revisitar, qual é que escolhiam?
É uma belíssima pergunta. Podemos repetir algumas que já tivéssemos visitado. Dá para repetir? Visitar ou visitar? Exato. Não, não sei, então, há tantas coisas extraordinárias, mas quer dizer, eu podia voltar à Casa Malaparte, não é? Que é uma das casas, é um dos 5 dedos da mão que de facto é incontornável para mim, a Casa Malaparte. Eu, A gravação, diz que tem. sim, do Líbera, A do Adalberto Líbara, com o próprio Curso Malaparte a dar Em cabo. Exato. eu voltaria à casa de Paulo Mendes da Rocha, desenhada pelo Paulo Mendes da Rocha, em São Paulo, porque, falando aqui de intimidade, a primeira vez que a vi foi com o arquiteto João Belo Rodeia e com o Paulo Mendes da Rocha. E fiquei muito surpreendido com a ideia de que a casa é um deambulatório e os quartos são mínimos e estão no miolo dessa casa, têm luz zenital, parabéns, e têm uma total exposição aos espaços sociais da casa. É uma intimidade sem intimidade. É uma casa lindíssima porque dá a ideia de que o que quer que seja que se passe nos quartos não é assim tão privado que a sala não possa partilhar. E mesmo dimensionalmente são bastante pequenos, e é uma casa toda construída em betão. Penso que a maior parte das pessoas que estão aqui terá, enfim, uma imagem desta casa na cabeça, e é muito escura porque o betão absorve a luz, e portanto teria todos os ingredientes, lá está, basicamente aquilo que eu disse há pouco, para uma pessoa, se for dominada por preconceitos ou, enfim, ideias dominantes, diria, não tem luz, quartos mínimos, sem janela, sem ventilação, por aí fora, dizia, não, isso não é para mim. Mas na verdade é uma obra maior da história da arquitetura. Espero que no futuro muitas pessoas a possam ver e que ela nunca seja destruída. E lá está, é de uma fragilidade absoluta, literalmente, porque o betão tem 7 centímetros, e obviamente metaforicamente porque é feita com um nível de delicadeza difícil de encontrar. Eu voltaria a essa. Que o Ricardo também conhece. Mas é muito boa a provocação. Mais questões, mais perguntas? Eu estou sempre a falar, não devia falar. Só vou fazer uma pergunta pequena, que é que partilhei com o Zé Adriano no outro dia, e que é a seguinte: todos nós, eu também estou incluído, também visitei a casa do Barragán, a casa própria do Barragán, com vocês, todos juntos. Quem nos ouça pensa que somos uma pandilha, mas foi verdade, calhou numa visita que foi feita à cidade do México, já há uns tempos. E também eu sou um admirador, e é muito melhor lá do que isto, mas é essa coisa extraordinária. Mas também é verdade que aquela casa é um exemplo que não é um exemplo, no sentido que o Barragán é uma pessoa muito especial. Ou seja, era um asceta, não se conhecem relações com ninguém, pelo menos conhecidas, não é? Pode ser que tivesse tido, mas que vivia sozinho, não tinha sequer empregado interno, ia lá todos os dias, era uma pessoa que vivia em clausura, praticamente. E não deixa de ser engraçado e estimulante pensar que a casa é tão motivadora para todos nós, quando provém de uma intimidade que, de facto, com a qual eu não tenho nada a ver, por exemplo. O que é que será? Bom, eu acho que a biografia do Barragán está por fazer. Eu digo, porque é que vocês todos... Não, eu não creio que a casa fosse assim um lugar de solidão. Creio que a casa teria, sabe-se, tinha festas, e o círculo de amigos do Barragán também é conhecido, e portanto não é assim uma coisa como talvez algum preconceito desde os anos 80, 90 e tal, tenha, as pessoas já sabem um bocadinho mais. Eu acho que tem a ver com a ideia que eu expus há pouco de um ambiente tão peculiar, uma luz tão bonita e ao mesmo tempo uma palavra tão acolhedora, é que tem um nível de acolhimento ímpar. E isso é uma coisa que, quando entra na mochila, de
depois vem muitas vezes à memória, porque nem toda a arquitetura erudita contemporânea que nós admiramos, nem toda, tem esse nível de acolhimento. Ou seja, nós podemos gostar com a cabeça de muita arquitetura, gostar intelectualmente, mas gostar intelectualmente e gostar emocionalmente é muito mais difícil. E eu acrescentava que o que talvez seja ainda mais fascinante na Casa do Barragán é que é uma arquitetura que está construída pelo interior, mas quando tu te aproximas dela, ela é do maior anonimato possível. E, portanto, esse anonimato faz com que o efeito de surpresa do que está reservado, guardado, atrás daquele nada, quer dizer, tu passarias infinitamente pelaquela fachada sem saber que casa vem a ser aquela. E, de facto, esse contraste entre o absolutamente oculto e depois aquela intensidade é muito responsável por essa atmosfera de grande fascínio. E nós sabemos muito, digamos, a espiritualidade do Barragán e a sua religiosidade até, e há ali momentos na própria vivência da casa que estão também eles na transição entre o espaço sagrado ao sacro e portanto Mas que ele usa noutras casas. Claro, sim. Portanto, ele usa a mesma gramática, no fundo, para desenhar para as famílias e para outras casas. Claro. Se existe noutras casas, eu acho. Até tem exemplos ainda mais surpreendentes, com espaços incríveis. E ainda há outra coisa para dizer sobre o Barragán, que também estamos a usar este exemplo tem muito para dar. Sim. Porque o Barragán é um arquiteto que até aos seus 40 anos é um arquiteto comercial e tem uma coleção de trabalhos de obras de especulação imobiliária feitas na cidade do México até ao dia, porque os alunos não sabem esta história, até ao dia que decide que põe esse trabalho de lado e assume que vai fazer um trabalho com uma condição poética. E isto é uma coisa mental. Portanto, é ainda mais impressionante como é que um tipo que fez uma quantidade de edifícios que ele próprio bem feitos, mas quer dizer que são dois arquitetos. Quase que os renega, de certa forma. Certo. E há um momento de nada no meio, de pausa, sem arquitetura. E ao mesmo tempo que nós falamos da nossa mochila com as coisas do Barragán, é interessante ver a mochila dele, porque a mochila dele está na Andaluzia. Ele fez uma viagem sozinho pela Andaluzia à procura de um arquiteto paisagista que admirava, e dessa viagem, se lerem os textos do Barragán, o discurso do Pritzker também fala nisto, essa viagem, a sua mochila, afinal, foi o sul de Espanha. É muito interessante, porque nós estamos a falar do México e a dizer que pusemos o México na mochila e trouxemos, mas ele veio a Espanha, pôs a Andaluzia na mochila e levou... O México é o sul de Espanha. Sim, mas... Sim, mas o desenho do espaço, a interioridade, o encerramento da casa em relação à rua, os seres humanos. Então vocês acham que o vernacular continua a fazer sentido como fonte de inspiração? Bom, Eu estou a ser assim direto já, porque as imagens foram muitas, enfim, quer de um, quer do outro, houve ali várias aproximações. tudo serve para fazer arquitetura, porque vem, é transformado e vai. E eu acho que os arquitetos são treinados para isso. A esmagadora maioria dos arquitetos é treinada para transformar a sua informação. Eu creio que os arquitetos portugueses, na verdade, em geral, estão muito bem treinados e é inevitável que a arquitetura vernacular entre nesta equação. Ainda para mais, nós ainda a temos. Muitos países já dizimaram, e, portanto, se ela está aí, creio que sim, que entra. Mas, respondendo assim de uma forma mais pessoal, devo dizer que não é assim a primeira coisa que me ocorre. Eu tenho mais interesse pelas coisas que mostrei
mas tu mostraste Barragan também. Sim, sim. Mas para mim o Barragan supera uma ideia de Está claro, mas a fonte dele é essa. O que o diferencia em relação ao trabalho especulativo que fazia foi uma reaprendizagem sobre alguns vernaculares, incluindo o sul de Espanha. Ou seja, tentar perceber como é que era possível fazer de outra maneira. E ainda ao as fontes da sua própria cultura e que incluía o sul de Espanha. E quando falaste no Pombalino, também a primeira coisa que disseste, aquilo que me interessava era manter aquilo que lá estava. Foi a primeira coisa que disseste, a coisa foi manter alguma coisa. E o CISA já terá dito bem. Não sei em que ano, quando me perguntaram como são estas coisas dos edifícios inteligentes, não sei o que, e ele dizia, os edifícios inteligentes são os antigos. É uma guerra constante. É uma guerra constante, essa. De facto, é completamente verdade. Esse é um tema muito bonito, porque, e muito na ordem do dia, porque se calhar o modo de ser mais radical hoje é mesmo desenhar o Pombalino, em vez de estar a inventar design. Versatilidade. Não, mas há ciclos, não é? Há ciclos na história do universo e das comunidades, de momentos em que a pessoa, em alguns ciclos se busca mais desesperadamente o rompimento e alguma coisa absolutamente ex novo, e pelo contrário ciclos em que se acrescenta a uma pauta que de algum modo já tu acreditas que por um processo de indução podes dar um contributo. E quer dizer, nós temos muitas vezes essa conversa, que é até um bocado a propósito da arquitetura portuguesa, nem se pode falar sobre isso, mas se é que ela existe e tal, eu acho que existe. Mas a ideia de que há territórios em que há uma indispensabilidade de rompimento e de busca do novo. E há outros momentos da história em que tu estás mais confortável. Quer dizer, não sei se eu, por exemplo, se a mim me interessa mais, ou se vou buscar mais o vernacular, eu acho que vou buscar mais a não arquitetura disciplinar. Ou seja, vou buscar mais aos lugares construídos no mundo, que são todos menos quer dizer, a percentagem dos lugares construídos no mundo por arquitetos, que são muito intensos e fortes, mas é muito pequena e nós sabemos disso, não é? O que faz as cidades são as casas e embora os edifícios públicos tenham a importância que têm, os seus desenhos, mas quer dizer, a quantidade de mundo construído que não é feito por arquiteto e que é vital e alimento. E as situações absolutamente extraordinárias de intimidade, em que as pessoas são forçadas, não é, pelas circunstâncias, a definir limites para o seu território absolutamente íntimo, não é? Há coisas incríveis. Mas eu acho que esta conversa é muitíssimo interessante, principalmente, quer dizer, para todos nós, obviamente, mas para os alunos. Porque, pessoal, como é que tu consegues ultrapassar? Tu, por exemplo, desculpa, eu não sou a pessoa prioritária para falar, está? Força! Estava a falar, eu não sou arquiteto, e a intimidade que estão a falar parece-me toda ela muito agradável, confortável, pacífica. Mas pode haver uma intimidade violenta. Esses espaços caseiros podem ser lugares de violência, como se as pessoas podem recusar um outro. Ou seja, há que também esse lado, pode não ser uma violência de guerra, mas pode ser uma violência muito íntima e até não expressiva. Como é que o arquiteto lida com ela? O arquiteto também tem alguma violência. Então estamos a falar das coisas que têm a tal temperatura que às vezes pode ser qualquer coisa chamada. Claro que sim. Porque o arquiteto não leva isso no mochila. Eu percebo a conflitualidade ou a tensão. Quer dizer, talvez o arquiteto não é. Portanto, trata-se aqui de saber até onde é que o arquiteto, onde é que está o espectro de trabalho do arquiteto, até onde é que vai, e portanto nós estamos aqui a falar de intimidade e de uma intimidade que está associada a um certo encantamento e a um certo conforto, mesmo quando olha para uma rua vazia à noite, etc. Mas também, e muitas vezes, o arquiteto é chamado a operar sobre essa conflitualidade. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, os grandes
programas intermodais hoje em dia. São territórios de conflito, quer dizer, os aeroportos são territórios, quer dizer, há uma série de grandes espaços públicos em que o conflito quase da comunidade está latente, pelo stress, pelo ritmo, pelos 24 horas, pela incapacidade de descansar ou de teres, quer dizer, nós estivemos juntos em Tóquio, nós, quer dizer, aquela coisa do espaço público e de ficar à espera para poder atravessar em passadeiras cruzadas ou estações de metro, quer dizer, portanto, os arquitetos também trabalham em territórios e depois ainda há um outro mundo que aqui ninguém falou, mas também conhecemos casos mais pontuais, mas estou-me a lembrar, eu conheci pessoalmente o Shigeru Ban há muitos anos atrás, na altura em que foram atacadas as Torres Gêmeas, e eu estava a fazer um trabalho no Algarve, onde ele também, aliás, ele é que era o arquiteto estrela convidado e eu era o local arquiteto que ia prestar umas ajudas. Mas tive a oportunidade de o conhecer e depois fui seguindo um pouco o trabalho que ele fazia na época, onde ele tinha lançado aquela história dos arquitetos Rescue, não sei se chamava Arquitetos Sem Fronteiras, e quer dizer, e como é que a arquitetura também existe para poder amparar e chegar a horas a uma ajuda que possa, de algum modo, trazer a intimidade possível ou o conforto possível a um cenário de catástrofe. Portanto, eu acho que a nossa disponibilidade para trabalhar não é só no cenário idílico de que estivemos a falar, mas o tema hoje levou um pouco para aí. Mas de facto, estava-me a lembrar de um exemplo extraordinário. Claro que, quer dizer, faz parte do nosso trabalho para desenvolver todas as estratégias para definir unidades mínimas de espaço onde conseguimos garantir a intimidade de cada pessoa, não é? Portanto, há milhares de maneiras de trabalhar esse tema e isso é obviamente muito interessante. Mas uma imagem que estávamos agora a falar de catástrofes, em que de facto é uma imagem que ilustra bem esta ideia absoluta da intimidade, foi a seguir ao tsunami no Japão, em que se montaram um pavilhão, um hangar enorme, montaram-se umas pequenas áreas feitas em cartão, lembro perfeitamente desta imagem, todo o hangar dividido em quadradinhos, em que tinha o espaço mínimo para o tatame de uma família, e eles tinham simplesmente construído umas pequeninas separadores em cartão. E tínhamos uma imagem incrível de como, com 30 centímetros, determinava um território absolutamente de intimidade absoluta. É uma imagem incrível. Esse é um caso limite entre este universo paradisíaco que nós estamos aqui a discutir, ligado ao corpo e ao prazer. Elitista também. Elitista, claro, quer dizer, nós podemos, então, nesta arquitetura vernacular, na arquitetura não erudita, entre aspas, podemos encontrar milhares de situações pelo mundo fora de coisas absolutamente extraordinárias e, obviamente, são sempre uma inspiração para tratar desses temas e eu acho isso central no tema. Naquele filme do Jacques Tati, eu não me lembro bem se é o Monóculo ou o Playtime, há a relação das duas casas, a casa gélida e a casa fenomenológica, não é? Aquela que é feita por... É o Playtime, não é? E o Monóculo. É o Monóculo? Sim, o Monóculo. Bom, é um desses. E o que é muito bonito nesse filme, os que não conhecem, se tiverem tempo, vejam, porque é um bom tempo passado, é que a perspectiva é de que o espaço gélido é conflituoso, frio, é o dos arquitetos, cheio de vidro e de reflexos, e o espaço em permanente mutação é cálido, acidental, rico em experiências perceptivas e por aí fora. Eu creio que nós ainda não nos livramos bem desta dicotomia e talvez hoje ainda estejamos mais do lado do gélido, porque a esmagadora maioria dos edifícios novos que se produzem, também muito fruto da questão tecnológica que eu já falei, são cada vez mais homogéneos e eu acho que as pessoas vão ter que fazer um trabalho enorme de criar a sua intimidade em alguns desses edifícios que nós vemos aí a serem construídos.
Portanto, a mensagem do Jacques Tati era como é que se constrói, na maior das adversidades, a nossa humanidade. Não, tem 70 anos. Mas foi a terminar a altura do pós-guerra. Claro, mas é um tema presente. Tem um contexto. Sim, sim, sim. Mais alguém tem comentários a fazer? Perguntas ou continuar a conversa? Ou vamos terminar por aqui? Vocês querem dizer mais alguma coisa? Não? Muito obrigado. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Só para